e a todas. Meu nome é Jesus Monteiro, sou professor de Psicologia, doutor em Psicologia pelo FMG. E hoje, eu estou aqui para falar sobre uma coisa básica, que é métodos e planejamentos de estudo. Pode parecer algo muito simples, mas existem várias técnicas, existem várias formas, existem também algumas questões que são necessárias a gente desconstruir, desenvolver um pouco esse estudo. Eu vou apresentando aqui alguns passos para vocês verem, e aí a gente vai seguir mais ou menos esse caminho aí. Nós vamos falar sobre uma introdução, sobre a lógica do estudo da memória, nós vamos falar sobre alguns mitos, isso é importante, desconstruir alguns mitos, aquela coisa que eu não aprendo, eu não sei. A gente vai entender como é que funciona a nossa memória, basicamente, e aí a gente caminha para a forma de estudo. Esse sumário aqui, ele serve para a gente começar a entender a lógica do planejamento de estudo. Para que eu faço um sumário numa apresentação? Para que eu delineo esses passos aí? A gente já saber aonde que a gente vai. Esse é um exercício fundamental do estudo. Eu preciso saber qual o caminho que eu vou trilhar. Imagine que você vai num cinema sem ler ou sem saber notícias sobre o filme que você vai assistir. Então você vai entrar completamente perdido, não sabe se é ação, se é aventura, que tipo de filme que é. Então, esse sumário é um exercício que a gente tem que começar a fazer para estudar. Então, onde que eu vou? Onde que eu vou? É o primeiro passo. E aí, a gente pode desenvolver o próprio sumário. Então, eu posso começar a falar, não, aqui que eu vou, da onde que eu vou aqui, quais os exemplos, vai ser a minha introdução. Os mitos, quais os mitos que eu vou colocar. Então, eu começo a dar uma ordem para o meu pensamento. Essa ordem no pensamento ela é fundamental porque ela ajuda a resgatar as informações. É como se, numa ordem do alfabeto, quando você pensa lá D, E, F, G, é como se uma letra chamasse a outra, uma letra criasse um link para a outra. Então, construir esse sumário é uma das primeiras formas que a gente tem para estudar. Mas esse é o caminho que nós vamos fazer. A gente continua. Aí já na nossa introdução, a gente vai falar um pouco sobre a memória, né? A memória tem esse exercício fundamental na nossa vida. A maioria dos nossos problemas a gente vai jogar a culpa em cima dela. Então, a gente joga a culpa da memória que você esqueceu um telefone, que você esqueceu onde estacionou o carro, um monte de coisa do cotidiano. Você vai falar, nossa, minha memória está ruim, minha memória está fraca. E a gente vai apontando esse norte, culpabilizando a nossa memória. Só que a memória ela tem um exercício já de séculos e séculos. A gente vai ter estudos de oralidade sobre a memória, a gente vai ter os grandes mitos da antiguidade, todos que funcionavam através do repasse através da memória. Então, alguém me contava um conto, eu passava esse conto para outra pessoa e assim por diante. A gente não tinha escrita. A partir do momento que a escrita começa a se constituir, a gente dá uma reduzida nessa produção e nessa ênfase da memória. Mas, para vocês terem ideia, a gente tinha até deuses da memória, a Mnemosyne é uma deusa da memória. Mas, se a gente volta lá para a introdução, se a gente volta no foco onde que a gente estava, sobre a culpabilização da memória, eu tenho um conjunto de exemplos aqui que serve para a gente entender um pouco da memória. Por exemplo, essa data, de uma forma geral, ela nos atribui a algum acontecimento. Esses números, 7 a 1, de outra forma, ela nos atribui outra informação. Uma frase relacionada a um filme, alguns podem falar, não sei que filme que é, mas ela nos atribui algo específico. Olha lá, uma outra frase, algumas palavras relacionadas a uma música. Então, também buscar na nossa memória alguma coisa que nos atinge. Ou, mais especificamente, se você pensa no formato da Itália. Todas essas frases, essas informações aqui, dizem de como que a nossa memória se constitui. Dizem de como que as informações chegam na nossa memória,
como que a gente resgata essas informações com muita facilidade. É fundamental para a gente entender esses processos. A gente parte daqui, sabendo que, primeiro, a memória é algo que é estudado há muito tempo, não é algo que começou a ser estudado agora. A memória tem uma importância na nossa vida fundamental, ela nos regimenta para várias coisas. Por exemplo, não estou pensando literalmente nas palavras que eu estou usando. Eu estou retirando elas da memória e estou usando. Eu não estou pensando para fazer esse movimento. A minha memória está usando um conjunto de informações para promover uma ação no meu corpo. Bom, primeira coisa é saber que nós usamos a memória constantemente, ela já existe uma discussão sobre ela há muito tempo, e a gente precisa só aprimorar um pouco mais. E aí, para a aprendizagem acontecer, a gente precisa também trazer algumas coisas. A gente vai trazer a razão, como que funciona, o que nos motiva, e com isso, um pouco da emoção que influencia nisso. Sempre pensando que é possível ressignificar, é possível mudar, achar novas formas de lidar com a memória. E aí, se a gente pensa em mitos, né? Eu vou conversar com algumas pessoas sobre memória, aparecem vários mitos. O primeiro deles é: minha memória é fraca, minha memória é ruim, minha memória é péssima, eu tenho uma memória que não funciona direito. Primeira coisa, a nossa memória é espetacular, por isso que eu já apontei para vocês, olha, tudo aqui eu estou usando dela, as palavras, a linguagem, todas estão articuladas na memória. Existem casos, sim, de pessoas que têm, mas é um número muito restrito de dificuldades de memorização, ou existem algumas patologias para a memória. Na grande maioria das vezes, a gente tem uma inadequação no uso da memória. A gente não sabe usar a memória, a gente não sabe lidar com ela de uma forma mais qualificada. Ou a gente tem outros fatores como estresse, cansaço, que vão interferir, é óbvio, na memória, como interferem em várias outras coisas do nosso organismo. Então, memória fraca ou ruim, descarta isso. A gente não tem isso não, na grande maioria. Segunda coisa, que me aparece muito, que eu nem coloquei aqui, que é déficit de aprendizagem ou déficit de atenção. Hoje se tornou uma denominação muito presente no nosso cotidiano, falar, eu tenho déficit de aprendizagem, eu tenho déficit de atenção, isso, aquilo. Só que nem sempre a gente vai ter realmente tanto déficit de aprendizagem. A gente tem tempos de atenção diferentes. Tem pessoas que conseguem focar a atenção durante 20 minutos, tem gente que consegue durante 40, tem gente que consegue 10. Isso sofre variações? Sofre variações emocionais, sofre variações de aprendizado, sofre um tanto de variações. Mas não quer dizer que a quantidade de atenção que a gente destina para uma coisa é algo estático, é algo fixo, que não vai poder ter alterações. Numa lógica de aprendizado e de organização, em grande parte. Então, é importante saber disso. Por exemplo, um outro exemplo. Às vezes, as pessoas falam, meu filho tem déficit de atenção. E aí, eu pergunto assim, mas seu filho assiste desenho animado? Assiste. Nossa, assiste várias vezes. Assiste horas de desenho animado. Pode ser uma comparação simplista, mas serve para nos ajudar. Às vezes isso que a gente está falando, que é um déficit de atenção, diz da forma da didática, diz da forma da compreensão de como que a criança funciona para adequar o ensino a ela. O que acontece habitualmente, e isso é um problema sério, é que a gente quer adequar todos os alunos a um formato só de ensino. Então, a gente precisa ter essa maleabilidade na atenção. A gente vai ter outros mitos, se a nossa memória pode piorar, e ter boa memória significa ser inteligente. Por exemplo, a memória pode piorar? Pode piorar com melhorar. É óbvio que com o passar dos anos, a gente vai ter algumas reduções de neurônios, algumas formas, mas você vai ter outro tipo de memória muito qualificada. Agora, ter boa memória significa ser inteligente? Nem sempre. Inteligência, a gente tem várias formas de inteligência diferentes. A gente tem inteligência motora, a gente tem inteligência afetiva, então são várias.
A memória, ela registra uma forma de inteligência. Então, eu não tenho memória suficiente, eu não consigo aprender outra língua. Não existe isso, memória suficiente. Quando a gente pensa, se a gente fosse fazer uma comparação entre o HD de um computador e o nosso cérebro, se a gente fosse fazer uma comparação de tamanho, o HD do computador está aqui, o nosso cérebro teria que ser um prédio de 3 andares. Entende? De tantas funções, de tantas realizações que ele produz ali. A gente não tem falta capacidade de memória. Normalmente tem, mais uma vez, estresse, cansaço. Agora, vai falar, a pessoa tem bloqueio para aprendizado de segunda língua. A gente tem que pensar na didática, a gente tem que pensar no contexto, a gente tem que pensar em várias relações. Por exemplo, se fosse assim, se você coloca a pessoa em outro país, ela não vai aprender. Ela vai aprender, ela vai ter mais demanda daquilo ali, então ela vai ter que lidar com a informação. As questões afetivas ou subjetivas vão interferir? Vão interferir em várias coisas. Então é preciso cuidar também, é preciso sempre fazer terapia para ir desconstruindo alguns bloqueios aí. Mas existem vários mitos e o importante é saber que o nosso cérebro tem uma possibilidade muito grande, tem condições de desenvolver e produzir novas coisas. Então, para vocês terem um exemplo aí sobre o nosso cérebro e sobre o funcionamento dele. Quando a gente começa a ler um texto, a gente vai tendo alterações das letras, que a gente vai tendo alterações de letras por números, o nosso cérebro começa numa velocidade, depois ele já pega o funcionamento e já vai refazendo essa leitura mais rapidamente. Por exemplo, se a gente pega esse outro texto aqui, você vai ver que a gente começa com uma leitura tentando achar qual que é o código, depois o nosso cérebro aumenta a velocidade, ele já vai ficar mais hábil a essa mudança da aula. Mas ele entende completamente. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. Às vezes, a gente vê um cara lá, um programador, digitando lá no prompt do computador, aquele tipo de coisa, falando, não entende nada. E aí, na verdade, ele já fez essa mudança aqui que o nosso cérebro faz com uma facilidade muito grande. Ele treinou esse processo de mudança. Mas aí a gente precisa entender um pouquinho mais a memória. Para entender a memória? A gente trabalhar melhor com ela. Então, assim, na maioria das vezes, simplesmente dirigir um carro não quer dizer que eu vou dirigir ele com qualidade. Se eu entendo como que o carro funciona, o que pode estragar, o que pode favorecer para que ele ande melhor, mais informações, eu vou poder ter mais qualidade no uso daquele instrumento, daquele objeto. Então, é sempre esse exercício aí que é importante. Se a gente pensa na memória, a gente vai ter normalmente 3 articulações: a codificação, o armazenamento e a recuperação. Então, como que a informação chega, codificação. Como que a informação fica no nosso cérebro, armazenamento. Como eu retiro a informação lá de recuperação. Como eu retiro a informação lá de dentro do meu cérebro. Esses 3 exercícios são fundamentais. Eu preciso saber que a informação precisa entrar, ela precisa ficar e ela precisa ser recuperada. Um exemplo para vocês. Uma música do McDonald's, um digo do McDonald's, que era assim: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pizza, um pão com gergelim. Nunca quis gravar isso. Mas a forma da codificação, a forma como chegou através da muda, a repetição que aconteceu fez com que se armazenasse. E a construção sonora faz com que a recuperação fique mais fácil. Então, esses 3 passos são importantes. Como chega, como fica, como a gente recupera. Então, eu estou aprendendo alguma coisa. A pessoa está usando conceitos muito difíceis, fica difícil codificar aquela informação. Então, eu preciso ir lá e entender melhor os conceitos, inclusive para que aquela informação fique. E aí, depois eu conseguir usar ganchos para tirar essa informação, que seria esse terceiro passo. Mas como que funciona a nossa memória? Como será que o nosso cérebro aprende? Vamos ver. Aqui na frente fica a nossa memória de trabalho.
onde estão todas as informações de que a gente tem consciência nesse momento. Já a memória de longo prazo está espalhada por todo o córtex cerebral e tudo está conectado pelos mais diferentes caminhos. Vamos ver isso mais de perto. O ambiente externo envia estímulos o tempo todo para o nosso cérebro, através dos 5 sentidos. Alguns desses estímulos chamam a nossa atenção e são filtrados para dentro da memória de trabalho. E essas informações do ambiente que foram para a memória de trabalho funcionam como verdadeiros ímãs. Eles trazem informações que são relacionadas lá da memória de longo prazo. E nesse momento a mágica acontece. Quando a gente raciocina, as informações novas e as antigas começam a se conectar. Quando você repete o processo, recebendo estímulos, trazendo os mais interessantes para a memória de trabalho e raciocinando sobre eles, as conexões se fortalecem. Com mais repetição, as conexões vão ficando cada vez mais fortes. Até que chega uma hora que as conexões transformam aquelas informações que antes eram novas. E aí, elas passam a fazer parte da nossa memória de longo prazo. Ou seja, agora elas são informações que você já sabe. A partir daí, a sua memória de trabalho está liberada para receber novas informações e processar novas aprendizagens. Opa, olha aí. Então, o que pode acontecer até com esse videozinho? Assista o vídeo e fala, não entendi nada, velho. Essa pessoa tá falando, não sei. O que esse videozinho começa a nos apresentar e que pode nos ajudar na compreensão da memória, como que ela se articula, é isso assim. Algumas palavras eu vou codificar, vou tentar adaptá-las à construção da minha memória curta e de longo prazo. A gente vai explicar isso de uma outra forma, mas tem algumas palavras aqui que são importantes para a gente. Memória de trabalho ou memória de curto prazo, conexões entre informações, repetição. Então, vamos lá, olha só. A gente pode pensar a memória funcionando a curto, médio e longo prazo. Então, como assim? Eu recebo informação o tempo todo, é isso que eu estava falando lá na memória de trabalho. Estou sentindo cheiro, estou vendo um monte de coisa. Essa informação começa a ser registrada dependendo da repetição, ou se ela é interessante. Chega um momento que essa informação fica lá no meu cérebro. Posso lá, depois de 10 anos, buscar ela, que ela está lá pronta. Esse seria o caminho da nossa construção da memória. O nosso sonho é que essa memória saísse de curto e fosse para longo prazo. Tudo que eu recebi, eu guardasse. Só que, vamos entender uma coisa que é importante. Olha só, a nossa memória, se eu recebo todas as informações do mundo e guardo ela com uma precisão ou guardo ela numa intensidade lá na memória de longo prazo, o meu cérebro vai inflar. Como assim? Você não falou que o nosso cérebro é gigante? Ele é gigante. Mas entendo, a gente recebe milhares de informações. Você pega um carro e sai dirigindo, você vai ver sinal, folha, asfalto, não sei o quê. Se ele registrar tudo aquilo a longo prazo o tempo todo, ele vai falar, velho, não dou conta, é muita coisa. Então o que o nosso cérebro faz? Curto prazo, está recebendo informação. Você não valorizou, ele joga fora. O nosso cérebro joga fora a informação. Ele só vai guardar aquilo que fala, isso aqui eu preciso. Aí a gente tem que entender esse outro processo para isso aqui eu preciso. Como que a gente vai reforçar que essa informação passe de curto, médio e longo prazo. A informação de médio prazo ainda não é ideal. Imagine que a informação de médio prazo é aquela informação que eu guardo para a prova. Depois que eu fiz a prova, a gente tem que entender esse processo. Como é que eu pego essa informação inicial, transformo ela em uma informação mais consistente, que faça parte do meu cotidiano, e depois numa informação que está ali presente completamente. A gente vai ter aí memórias que são constantes. Essa curva aqui, também conhecida como curva do esquecimento, ela ajuda a gente a entender um pouquinho como é que essa parada funciona. Imagine lá, aquela linha preta ali é uma aula que o professor está dando. Chegou no final da aula lá, você obtém informação 100%. Você fala, nossa,
tudo, cara. A partir daí, terminou, é só ladeira abaixo. O cérebro vai só jogar fora. Por que ele vai jogar fora? Por mais que tenha sido interessante, por mais que você tenha entendido, se você não repetir, se você não dá valor àquela informação, ele vai falar, ó, joga isso aqui fora. Tem outras coisas mais importantes. E aí, num prazo de 30 dias lá, você vai estar lembrando de 10%. Você vai estar lembrando, mesmo, um dia eu já vi sobre isso, sobre essa memória, sobre essa informação, de uma forma muito breve e corriqueira. Então, o que a gente precisa entender mais claramente aqui? Então, eu preciso qualificar essa informação que chegou para que ela se torne uma informação a longo prazo. Como assim que eu vou qualificar? Essa informação a curto prazo, eu preciso que ela se torne mais elaborada. E aí aqui a gente vai ter uma pirâmide aí falando de como que a gente aprende. Então, a gente aprende lendo, escutando, vendo. E aí, a partir da quarta parte da pirâmide, vendo e escutando, a partir da quinta parte, vendo, escutando, conversando. Então, a gente aprende quando a gente faz uma variação dessa informação. Agora, características importantíssimas para a memória a curto prazo se tornar médio e longo prazo é isso: intensidade, novidade, repetição. Então, a intensidade, algo estrondoso, algo que fala, opa, presta atenção. Aquilo faz com que você, opa, deixa eu ver o que é aquilo ali, deixa eu entender o que é aquilo ali. Ao mesmo tempo, algo que é novo, né? Então, por exemplo, você começa assistir uma palestra. O princípio da palestra, você vai direcionar sua atenção muito para aquilo lá. Você vai falar, opa, eu vi o que esse cara está falando, nunca vi esse cara falando. É novidade. Então você vai lá, ó, deixa eu focar. Agora, se você, esse palestrante, que é algo novo, ele faz algumas piadas, ele traz a intensidade, ele traz, e ainda repete o conteúdo, o seu cérebro vai falar, não gostei. Repetindo. Ele falou aquilo de novo, falou aquilo de outra forma. Essas três características ajudam nessa memória de curto prazo a passar para médio e mais ainda para longo. Como mais ainda para longo? Quando eu coloco isso que eu aprendi em prática. Por isso que o estágio às vezes é importante, fazer é importante, porque você está articulando outros sentidos. Lembra lá no videozinho Memória de Curto Prazo, que você está recebendo tanta informação do ouvido, do olho, não sei o quê, a sensação? Quando você junta isso, a coisa fica mais elaborada. Então, uma coisa é eu assistir um vídeo sobre fazer um bolo, outra coisa é eu ir lá e fazer, e tentar, e sentir o cheiro, aí eu vou usando outros sentidos para reforçar essa memória. Então, o que a gente começa a entender aqui? Nós podemos usar essas coisas no nosso aprendizado. Eu posso usar a intensidade, eu posso usar a novidade, eu posso usar a repetição. Eu posso fazer com que essa informação que está chegando ali vá elaborando cada vez mais. Vamos lá, vai ficando mais intensa, se torne algo diferente. E uma repetição. A música que eu falei lá do Jingles do McDonald's, ela está no campo da repetição ali constante na minha vida, né? Durante um tempo. Bom, é importante entender isso, entender esse processo. Outra coisa que começa a ser importante para a gente nesse desenvolvimento da memória, dessa organização, é começar a nos compreender. É começar a compreender como é que eu funciono. Que hora que eu produzo mais ao longo do dia. É de manhã, de tarde, é de noite. Então, olha, eu saio da compreensão da memória e passo para a compreensão minha, pessoal. Então, eu vou lá, eu quero entender que hora que eu funciono melhor, que hora que eu tenho mais sono. Por quê? Porque aí, no planejamento geral da organização do estudo, eu consigo direcionar que hora que eu vou fazer determinada coisa. Então, a gente vai ter ciclos que vai nos orientar. Nós vamos ser interferidos pela noite, dia, a gente precisa dormir. É questionável, a gente precisa dormir. Sem dormir, não, mas eu funciono melhor de madrugada. Problema nenhum, né? Mas precisa dormir.
Inclusive, vai ter alguns estudos falando que, a partir do momento que a gente desliga, que a gente dorme, o nosso cérebro vai reorganizar aquelas informações que a gente tem. Se você não desliga e não dorme, ele não vai organizar. Então, compreender isso, assim, compreender a memória, compreender o nosso funcionamento como um todo. E aí, o que nós vamos falar? Assim, nós vamos parar aqui um pouquinho agora, para vocês descansarem. Vamos começar um outro vídeo sobre formas de estudos e formas de usar essas memórias, forma de usar essas informações, beleza? Então tá bom.